Imagine perder seu emprego da noite para o dia, porque uma decisão tomada a milhares de quilômetros de distância mudou o rumo da economia do seu país. Isso é exatamente o que pode acontecer em várias partes do continente africano. O presidente dos Estados Unidos anunciou hoje tarifas de importação para mais de 100 países. Em menos de 5 meses, decisões da administração Trump começaram a reformular o comércio global e colocaram a África em uma situação de cada vez mais risco. Durante décadas, o AGOA permitiu que quase 7.000 produtos africanos entrassem nos Estados Unidos sem tarifas, impulsionando economias de baixa renda. Mas agora, com a iminente expiração desse acordo e novas tarifas que, apesar de suspensos, em 90 dias chegam a 50%, em países como Lesoto, Maurício e Madagascar, o impacto será devastador. E isso não é tudo. A suspensão da USAID, em janeiro de 2025, adiciona ainda mais pressão sobre essas economias fragilizadas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas análises sobre os eventos que estão moldando o mundo afro. Agora, vamos entender como esse novo regime tarifário está provocando uma verdadeira reviravolta histórica. Para entender o presente, precisamos voltar ao passado. A Conferência de Berlim, em 1885, dividiu a África entre potências europeias com uma caneta e um mapa, sem considerar as realidades locais. Esse legado de exploração ainda ecoa nos dias de hoje. No século XX, os países africanos começaram a conquistar suas independências, mas herdaram fronteiras arbitrárias, economias frágeis e estruturas de poder frágeis. Durante a Guerra Fria, os interesses econômicos das potências continuaram a influenciar decisões políticas no continente. Com o passar das décadas, surgiram tentativas de reequilibrar essa dinâmica. Uma das mais notáveis foi o lançamento do AGOA pelos Estados Unidos em 2000, abrindo as portas do mercado americano para a produção africana. Capítulo 2. AGOA. Um acordo, 1000 oportunidades. O AGOA não foi apenas um acordo comercial, foi uma promessa de desenvolvimento. Permitindo a exportação duty-free de quase 7.000 produtos, ele possibilitou o florescimento de setores como os têxteis e o agrícola, em países como Lesoto, Maurício, Madagascar e outros. Esse acordo criou cadeias de valor mais robustas, atraiu investimentos estrangeiros e gerou milhões de empregos. Foi também uma maneira de integrar os países africanos à economia global em condições mais favoráveis. Mas junto com a oportunidade veio a dependência. E agora, com a expiração programada para setembro de 2025 e tarifas altíssimas sendo impostas, a África se encontra em uma encruzilhada. Os países da África Austral foram particularmente afetados. Lesoto, um país de relevo montanhoso, promote LGBTQI+. In the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of. O pequeno país da África Austral, sobre o qual, no mês passado, Trump afirmou que ninguém ouviu falar, foi atingido pelas tarifas mais altas, de 50%. O país, que carrega a segunda maior carga de HIV do mundo, ainda está se recuperando do choque dos cortes radicais de ajuda humanitária de Trump, a USAID, que prejudicaram os esforços de resposta ao HIV em toda a região. A indústria têxtil, que emprega milhares de mulheres, enfrenta tarifas de 50%. Fábricas operam com capacidade reduzida e o desemprego pode disparar. Em Madagascar, um país em processo de reconstrução, pelo constantes ciclones que geram destruição e fome. O setor têxtil, que vinha crescendo, agora sofre tarifas de até 47%. Pequenas fábricas estão fechando. E países como Quênia e Gana, que tinham projetos promissores para exportar aos Estados Unidos, viram seus contratos serem cancelados, desviando investimentos para outras regiões. Esses números não são apenas estatísticas, eles representam vidas, famílias e futuros comprometidos. Cada um desses países enfrenta desafios únicos, mas todos compartilham a necessidade urgente de repensar suas estratégias econômicas. Capítulo 5. Reações no tabuleiro global. As novas tarifas provocaram reações imediatas. A África do Sul classificou as medidas como punitivas e exigiu negociações bilaterais urgentes. A União Europeia avalia contramedidas. Vários países se sentiram traídos como parceiros comerciais.
As novas tarifas inicialmente geraram pânico nos mercados globais, mas a decisão de pausar as medidas para a maioria dos países trouxe um alívio momentâneo. Está ficando cada vez mais claro que o alvo dessa guerra comercial é a China. Mas como diz o ditado africano, na luta de elefantes, o capim é que sofre. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Países e blocos econômicos aproveitaram um intervalo de 90 dias para indicar que haverá negociações personalizadas. A pausa é vista como uma oportunidade para repensar acordos como o AGOA e fortalecer alianças regionais, mesmo que as incertezas persistam, sobretudo pela postura implacável em relação à China. Capítulo 6. A crise como catalisador. Novos caminhos e inovações. Mesmo em meio ao caos, há espaço para transformação. Diversificação de mercados. A pausa nas tarifas abre tempo para negociações bilaterais que podem resultar em condições comerciais mais adequadas para os países afetados. Países africanos podem buscar parcerias alternativas com a China, Índia e outros mercados emergentes. Integração regional. A AfCFTA, Área de Livre Comércio Continental Africana, desponta como uma importante ferramenta para fortalecer o comércio intra-africano e reduzir a dependência dos mercados externos. Inovação e modernização. Iniciativas em tecnologia, infraestrutura e automação precisam ser adotadas em países como Nigéria e África do Sul, buscando preparar as indústrias locais para um cenário econômico global volátil. Muitos países podem investir na transformação dos seus produtos, visando competir não só em volume, mas em qualidade e valor agregado. Capítulo 8. A nova ordem comercial global. Essa crise vai além das tarifas. Ela marca o início de uma nova ordem comercial. Com o protecionismo dos Estados Unidos, países do Sul global estão revendo seus vínculos históricos e construindo uma nova postura geopolítica. A redefinição do AGOA, a ampliação do comércio regional e o fortalecimento de alianças alternativas são passos essenciais para um futuro mais estável. Conclusão. O AGOA representou um avanço, mas também criou uma dependência perigosa. Agora, a África pode traçar um novo caminho, um caminho baseado na cooperação regional, na diversificação econômica e na valorização do que produz. Crises também são oportunidades. Este pode ser o ponto de virada para um futuro mais forte, independente e justo. Pelo menos, deveria ser. Se você quer continuar acompanhando como essas mudanças estão moldando o futuro da África, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa entender o que está em jogo. Esse novo capítulo está apenas começando.